Bom, vou começar falando do Trump. O Dani já deu uma pincelada. O que aconteceu? Donald Trump esticou a corda com a China, falou que vai pôr 125% de taxa, e a China falou, olha, a gente não vai arredar o pé, vai ter que vir negociar. Aí o Trump falou assim, todos os países estão nos procurando. Então a gente vai dar uma trégua de 90 dias, deixando todo mundo com 10% e manteve a tarifa à China. Certo. Ele fala que o Xi Jinping é amigo dele. Isso. Que eles vão conversar. Muito inteligente. Que é muito cara de bom senso. E vamos ver o que dá. A impressão que eu tenho é que o Trump percebeu que estava botando muita gente na confusão. Se o foco dele é a China, que bata na China. Se ele quer bater em todo mundo, ele vai acabar apanhando. A União Europeia falou, beleza, você deu 90 dias de trégua, também vamos dar 90 dias de trégua. Então, tá ficando nessa polarização. Uma estratégia, né, Sami? Você não achou uma estratégia? Eu acho que ele é uma ambulância que às vezes está vazia. Ele brigou com muitos, só que ele desgasta, os mercados foram para casa do chapéu, dá um desgaste disso. E a popularidade dele também desgastou. Lá nos Estados Unidos. As pessoas ficam meio irritadas. Muitos apoiadores dele criticaram esse excesso de taxa. Não, esse negócio de brigar com todo mundo de taxa. Agora, com a China, eu acho que o buraco é mais embaixo, porque, de fato, os dois competem para ser a maior economia. Os Estados Unidos têm uma grande vantagem, mas a China, muitas vezes, não cumpre os acordos, né? Então, tem trabalhos, às vezes, análogos a escravo, mas vão indo. E eu vi que ele quer mais pressão no chuveiro agora, pro cabelo também. Isso também. Mas falando nisso, você me lembrou... Porque lá nos Estados Unidos fizeram uma lei, os coletivistas, né? Certo. Os coletivistas são para economizar água. Sim. Tinha que só ser um X, então é aquele chuveiro que pinga. Chuveiro mole. Caçando. Sabe aquele Lorenzetti? Que tá entupido. Mas não é o Lorenzetti que é ruim. É uma lei que faz governamental. Sai a pressão da água. Para economizar a água. Inventaram isso lá, os canhoteiros americanos. A população pediu, Felipe Metier e eu fizemos algumas coisas. Temos aí quem vai salvar essa bagaça. Pode pôr aí, Bernardão. Não é nessa hora que você põe? Esse é Emílio Rousseff. Mas olha só. Ele vem do banco do BRICS. Mas parece que temos também outros. Temos Luiz Emílio Lula da Silva. Esse tá bom. Ele vem com a picanha. Meio anão, né? Esse é meio ladrão. Esse é meio... Tá ok? Esse é o Emito Bolsonaro. Popcorn e Ice Cream. E temos pra acabar ele. Emílio Loiro. Emílio Trump, que eles vêm aí salvar. Mas falando nisso... É humor interno. Os caras não conseguem fazer graça com mais nada, eles fazem humor entre eles. Eu vou pôr no meu Instagram e se você gosta, põe lá, compartilhe. Outra coisa... É humor interno, é outro tipo de humor. Outra coisa... para poucos. A gente faz humor só pra gente. Humor para pouco. Não. Mas ele prepara, ele gasta dinheiro. Ele gasta. É bom. É humor interno. Bem bolado. É assim, é uma coisa... Você pode estar desacreditando, mas temos um vídeo que parece que há um milagre. Pode rodar. Atenção que eu estou falando para vocês. Apesar da taxa de juros, apesar do Trump, pode ficar certo que nesse país está acontecendo um milagre. Não é o milagre da macroeconomia, é o milagre da microeconomia. Porque embora eu não tenha um curso de economista da Unicamp, nem da USP, nem da Fundação Getúlio Vargas, nem da Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu tenho a consciência de que o dinheiro tem que circular na mão de todos. O dinheiro não pode ficar concentrado na mão de meia dúzia, vivendo de especulação, recebendo dividendos e aplicando. Não, esse dinheiro precisa circular. É por isso que nós temos hoje a maior e mais importante política de microcrédito da história desse país. Eu quero o dinheiro circulando na mão do povo de baixo. O pessoal do andar de baixo. Ele tem o direito de ter um crédito. Ele tem direito de tomar 3, 4, 5 mil reais emprestado. Na hora que ele tem um dinheiro, ele vai para o comércio. O comércio vende e gera um emprego. E vai para a indústria. A indústria gera mais um emprego, gera mais um salário. E é isso que está acontecendo no Brasil. Pode fechar. Então ele fala que está tendo um milagre da microeconomia. Em vez de ele falou o nome certo. É um microcrédito, que é um mico que você fica na mão
ele está endividando a população, as taxas de juros estão altas, as contas públicas não estão sendo ajustadas e as pessoas vão ficar no futuro com menos dinheiro. No início, o crédito é bom, aumenta seu poder de compra. Longo prazo. Não tem milagre nenhum. A gente tem um endividamento da população que vai corroer o poder de compra no futuro. Mas não foi só ele que tem pérolas do dia. Tivemos também o nosso ministro do Desenvolvimento Agrário, falando quem é o culpado. Quem é o culpado pela alta dos alimentos? Pode rodar. Quem é? O aumento dos alimentos no Brasil tem um nome. E não sei se quem aqui botou o boné. O aumento se deveu a uma variação cambial que teve como razão a eleição de Donald Trump. O dólar chegou na eleição de Donald Trump a 6,30. Agora é bom. Você vê, Emílio. Já temos um culpado. Donald Trump. A eleição. Antes era o Bolsonaro. Já passou. Agora, desde esse ano, o problema é o Trump. É o ovo laranja. Lembrando que a inflação no Brasil é muito mais alta que a média dos países. A gente está fora de rota. Não há uma meia-culpa falando, estamos gastando muito, não cuidamos da dívida pública. E a culpa é do Trump. Então, quer dizer, já pegaram um bode expiatório. Antes era o Bolsonaro, agora é o Trump. Então, se você tem alguma queixa, não adianta reclamar do governo, não adianta reclamar dos nossos ministros, não adianta do nosso presidente. A reclamação deve ser direcionada à Casa Branca. No programa de hoje, um dos maiores autores, roteiristas e cineasta dessa nação. Tá sempre faltando grana no cinema. Porque, simples, porque não querem atingir público, ou melhor, não sabem atingir. Tem muito cara que fala assim, eu não quero fazer coisa popular, sabe? Que vai fazer o quê, então? Sol. Um filme poema com 3 horas de duração, mostrando o sol e todo o seu esplendor maravilhoso. Que chato, hein, O homem por trás de vários sucessos do cinema e da telinha nacional. Acabe com ela. Vai! Morri! O mestre Paulo Cursino. Muito bem, senhoras e senhores, aqui está Paulo, esse roteirista. Aliás, eu gostaria de falar agora, de render uma homenagem aos roteiristas, em nome do Fábio Gueré, que é esse roteirista que nós temos aqui, essa pessoa fantástica. E eu respeito muito os roteiristas, por quê? Porque o cara, ele pega uma folha em branco. Exatamente. E ele senta sozinho, com a própria cachola dele. Conta uma história. Põe aquela página em branco e escreve pra gente chegar aqui e ganhar os louros da vitória. Tá no os bastidor. gênios da comunicação. E o Gueré é um cara que eu respeito muito, acho ele muito bom. Ele é bom. Acho um dos melhores e ele paga um pau pra você. Eu gostaria que ele te apresentasse que bonito. Olha, em nome dos roteiristas. Bonito. Não, eu queria que você apresentasse e fizesse a pergunta. Faz o roteiro dele. E você dominasse essa entrevista. Porque Que você eu é um cara... dominasse? É lógico. Claro. Não, a gente tem que negociar o cachê antes de começar. Sou roteirista, mas não sou trouxa. Pô, já começou bem. É assim mesmo. Não, pô, é difícil até falar pra quem não conhece, mas esse cara é um dos maiores roteiristas do país, é um dos caras que mais fez filmes aí que venderam ingressos pra cacete, não sei o número exato nem aproximado, mas você pode ter certeza que todos os filmes de comédia que a gente já viu, filmes brasileiros, lógico, tem a mão desse cara, e todos os filmes, na maioria das vezes, bons pra cacete. Então, Paulo Cursino. Muito obrigado, caramba, a melhor apresentação que eu já tive na vida. Tá vendo? Só o que você fez assim, só pra gente... Eu fiz assim, meu primeiro sucesso no cinema, na verdade, foi lá atrás, um filme que ninguém menciona, que foi O Cupido Trapalhão com Renato Aragão. Eu trabalhei com o Renato Aragão. Com o Dealer? O Dealer? Com o Dealer Trindade, exatamente, com ele mesmo, ele que me chamou pra trabalhar. Grande figura, o Dealer. Sim. E aí, anos depois, fui fazer o De Pernas pro Ar, onde a gente lançou a Ingrid Guimarães como protagonista, a primeira protagonista dela no cinema. Então, assim, eu, Marcelo Sabac, né, que o meu parceiro de roteiro, o Roberto Santucci, o diretor, né, o Bruno Weiner, o distribuidor, né, assim, a produtora Marisa Leão, nós colocamos a Ingrid Guimarães na ponta do cartaz, que a gente chama, né, assim, é ela que vai bombar ali. E foi o primeiro sucesso dela. A Ingrid não estava, na época, nem com um programa no ar, e ela se transformou na grande estrela do cinema a partir daquele momento ali. A gente colocou uma comediante na ponta.
E a partir de então, o meu trabalho sempre foi fazer isso, lançar comediantes. O primeiro sucesso do Hassum no cinema como protagonista é meu também, o Até que a Sorte Nos Separe, né? Aí teve o 1, o 2, o 3, a gente faz franquias. Tipo Beethoven. Né? Tipo Beethoven, exatamente. A gente faz uma coisa assim, né? E aí depois a gente fez com o Hassum, que foi o nosso maior desafio, né? Assim, um filme que me dá o maior orgulho e que deu muito trabalho, que foi o Candidato Honesto. Que é um muito bom blockbuster, né? Ele foi a maior bilheteria nacional de 2014. Em números reais, assim, ele não foi tão alto assim. Mas ele foi muito emblemático, né? E, assim, pela dificuldade de fazer, porque é muito difícil fazer comédia política no Brasil, né? Ninguém arrisca fazer comédia política no Brasil. Então, assim, a gente bancou, né? E até hoje é o filme que é o brasileiro que está mais sendo vendido lá fora. O roteiro do Candidato Honesto já foi vendido para 7 países. E aí você ganha uma grana? A grana é boa? É boa, não posso reclamar não. Mas assim, o mais legal mesmo é ver o cinema brasileiro vendendo histórias nossas, né, criações nossas lá. Né? Então, assim, eu acho que hoje tenho quase certeza que eu sou o roteirista brasileiro de cinema que mais tem adaptações lá fora. Caramba! Quais países que... Olha, a gente já vendeu o Candidato Honesto para a Coreia do Sul. Que legal. E lá, quando estreou, foi primeiro lugar da bilheteria no final de semana lá na Coreia. O Candidato Honesto deles foi primeiro lugar da bilheteria, bombou muito, né? Tanto é que eles compraram os direitos para fazer o 2 também. Que legal. Compraram os direitos para fazer o 2 também. Aí no México, o Candidato Honesto foi adaptado o ano passado e é a maior bilheteria de uma comédia pós-pandemia no México. Né? Então, assim, e agora a gente acabou de vender para o Japão, né? Para a Alemanha, para a Espanha. E estou muito orgulhoso porque a gente vai vender para a Argentina. Que legal. Porque o filme argentino, cinema argentino, tem que respeitar também. Tem que respeitar porque é o seguinte, né? Normalmente, os produtores brasileiros compram filme. Ao contrário, adaptam um filme argentino no Brasil. Eu terei um filme brasileiro, um roteiro meu adaptado lá. E essas adaptações, você participa como... Eles fazem adaptação, óbvio, ninguém melhor do que eles lá para saber a realidade, mas eles fazem uma consultoria, falam assim... A intenção da piada no Brasil seria mais ou menos essa? Eles fazem essa consultoria ou não? Ou eles têm a liberdade criativa lá? Eles pegam direto o roteiro e pegam direto o filme, né? E aí adaptam da forma deles. Por exemplo, na Coreia do Sul, né, eles não tinham um comediante disponível, colocaram uma comediante, chamada Nami Han, se não me engano, assim, que é muito popular lá, e transformaram na Candidata Honesta. Né, o que eu achei bem interessante a releitura. Sim. Eles foram muito fiéis na estrutura da história, né, assim, mudaram pouca coisa, assim, mas assim, de resto, muito próximo. E essa adaptação trouxe uma novidade. Ficou engraçado. Para mim, a minha versão preferida da adaptação foi essa. Paulo, você estava vendo aqui, você foi do comitê gestor do Fundo Setorial do Audiovisual da Ancine. Como que foi essa experiência, assim? Porque a gente, assim, a impressão vendo de fora é que é um negócio meio bagunçado. Vindo de fora. Sim. Mas eu queria a sua visão que esteve lá. Não é bagunçado, não. O comitê gestor é um comitê muito responsável. Na verdade, uma das poucas coisas que realmente funcionam dentro do audiovisual brasileiro, né, é o comitê gestor do Fundo Setorial. Não tá falando do comitê em si, tá falando da Ancine em geral. Da Ancine em geral, aí a coisa complica um pouco. A coisa complica um pouco. Porque, assim, qual é a minha opinião no geral sobre a Ancine? Eu fui muito, assim, criticado por isso, por falar sobre isso e tudo mais, mas assim, eu acho que a Ancine hoje, ela não dá conta do recado. Não é que as intenções dela sejam ruins, não é que o pessoal seja incompetente, entendeu? Mas é que assim, a Ancine foi criada numa época em que o Brasil produzia 20 filmes por ano. Hoje o Brasil tem uma produção muito mais alta, mas assim, os últimos números que eu vi, sei lá, 300, 400 filmes por ano, né, de projetos, e recebe muito projeto. Então ela não tem, assim, às vezes estrutura, e não adianta, nunca vai ter estrutura suficiente para ler tudo, avaliar tudo, escolher tudo. Então fica difícil falar assim, criticar os caras. Né? Eu não critico a Ancine não porque eu não tenha críticas. Tenho críticas a eles sim, mas eu acho que critico a Ancine pelos motivos errados. Eu acho assim, eu respeito muito o trabalho da Ancine, mas eu acho que tem que ser repensado muita coisa lá. Legal. Posso fazer uma pergunta, você que manja muito, né? Que você é da área. O filme do Mussum. O filme do Mussum. Sim, já fez muita coisa. Sim, Emílio. O filme do Mussum. Puta, como você fez, Incompatível, Tudo Bem no Natal que Vem. Esse filme do filme do Paulinho Gogó. Não, todos. Divórcio. E o Silvio Santos, que o Hassum Farofeiros. Que virá ainda. Candidato Honesto, Até que a Sorte nos separa, Odeio o Dia dos Namorados e Pernas pro Ar, Caçaraga. Sem currículo. Puta currículo, aproveitando o seu currículo, a minha pergunta é, o que você está achando da releitura agora da novela lá, que todo mundo polemizou?
falou, vale tudo, Odete Reutemann. Tem a turma que fala que é cultura. A própria atriz deu uma declaração falando que é. Coloca ideologia, falando que é de direita. Como é que você vê isso que você transita tão bem no meio? Olha, assim, na minha opinião, no geral, é o seguinte: eu não acho. Vamos lá, é claro, eu não sou nenhum executivo da Globo, né? Assim, nem pretendo ser, mas eu não acho que o Vale Tudo valeria uma releitura, na minha opinião. Porque ela é uma novela muito própria para a época dela, né? E ela tinha, né? O Gilberto Braga, quando escreveu o Vale Tudo, ele tinha uma questão de fundo, que era uma discussão fundamental para aquela época, que era, vale a pena ser honesto no Brasil? Né? Que era a discussão. Que era a alma, a discussão. Porque o Brasil, naquele momento... Porque, assim, a Vale Tudo, ela tem uma estrutura clássica de melodrama, mas ela conversava com o Zeitgeist, ela falava com o povo da época. Porque o povo estava vindo na onda do Collor, não sei o quê, estava de saco cheio de política. E aí ele fala, muita corrupção no jornal todo dia, e aí ele captou aquele espírito e falou, caramba, a gente está vendo tanto cara se dando mal, se dando bem, né? Tanto bandido se dando bem. Será que vale a pena ser honesto no Brasil? Então aquela crítica era muito pertinente naquela época. O que acontece? Quando você faz uma novela crítica naquela época, as pessoas assistiam falando, caramba, eu penso assim também, é verdade, é uma discussão, não sei o que e tal. Vamos jogar para hoje. Né? Se você fizer a mesma questão hoje, é uma questão desanimadora. Você fala, caramba, a gente está no mesmo pé. Mas hoje o pessoal tem certeza que vale a pena. Hoje o pessoal tem certeza, exatamente. Se a gente pegar toda a linha, não precisa mencionar nomes e tal. Enfim, a gente sabe que deu errado. Aí o que eles fizeram? A Globo, sabendo disso, né, foi o que eu percebi da adaptação. Né? Aliás, quem adapta é a Manuela Dias, que é uma querida, assim, amiga minha, já trabalhei com ela e tudo mais. Muito competente, entendeu? Mas ela tá com uma rabuda na mão. Ela pegou uma bucha, entendeu? E aí, assim, com certeza pensaram, vamos tirar essa questão. Tanto é que na chamada, o Hilbert até comentou comigo, a chamada não é mais assim, se vale a pena ser honesto no Brasil. Vale tudo para subir na vida? Entendi. Acho que vão dar uma... Pra alta sociedade. Não, pra alta sociedade. Não. Falando da turma que tem dinheiro. É outra pegada. Da Maria de Fátima. Eu acho que é mais... Eu sei quem matou o Odete Reutemann. Foi a Leila. Ela muda, né? Foi a Leila que matou. E a nova. Mas... Não, e aí a novela acaba dialogando pouco com o próprio tempo. Eu acho que essa novela atual, ela é só estrutura. Ela é só uma estrutura melodramática de filha de uma menina revista que faz tudo para fazer sucesso. E isso você tem em qualquer lugar, né? Isso você tem em qualquer história. Então, eu acho que tá uma novela meio sem cara ainda. Isso é uma novela que ainda pode ganhar cara, assim, tomara que se recupere, eu torço sempre pelo sucesso, né? Mas, assim, é difícil, entendeu? Albeta, o Alba que é do Woke. Eu ia perguntar. Ele é do Woke visual. Ia vir de cabelo azul hoje. Exatamente isso. Exatamente. Do Vale Tudo, porque assim... A gente teve a Branca de Neve, que tem uma estrutura completamente clássica, e aí você pega, o cara chegou o executivo da Disney e falou assim, não, precisamos trazer algo moderno. Só que aí trouxe errado. Exato. Só que aí trouxe errado. Como é que é essa... Como é que você visualiza... Não sei se você assistiu o filme, ou se você... Porque assim, é um negócio muito... Você traz algo clássico para um negócio muito moderno com ideologia. Como é que você avalia tendo tantos clássicos sendo pautados por ideologia e não por um roteiro de maneira criativa? Eu acho péssimo. Eu acho desastroso. Eu acho qualquer, assim, o principal de um roteiro é a história. Você tem que valorizar a história, o entretenimento, né? Como aquilo vai ser contado. E quando eu falo de história, é claro que você tem que dialogar com o seu tempo e não há como você escapar de algumas questões mais ideológicas. Vai ter, não tem como, né? Você não consegue dar bom dia sem ideologia, a verdade é essa, né? Você tem sempre um quê ali. Mas eu acho que eles pesam muito a mão hoje no lado woke, no lado progressista, no lado, tem que ter uma pauta identitária, que acaba desvirtuando... Força a barra. Força a barra, acaba estragando a história. Não adianta, acaba estragando a história. Né? Não adianta porque falar assim, força, né? Porque força. Você quer ver o filme, você quer se divertir, o cara vai emplacar um negócio. É aquela coisa, vamos mudar o gênero de um personagem. Pra quê? Pra chamar atenção? Então, mas diz que isso, quando você vai levar o roteiro lá pro comitê, pra Netflix, aí tem o comitê falando, aqui nós teremos ter um casal homossexual maravilhoso, aqui é o Chiquinha e Albertinha, um casal lésbico fantástico. Você já teve lá? Você, por favor, você coloque isso no roteiro. Você coloque isso no roteiro, que isso vai fazer muito sucesso. É igualzinho. É isso aí. No meio a gente tá chamando isso de cara Noé. exige. Vamos lá. Não, vamos lá. Assim, isso é uma coisa que
cara, não vou, de forma alguma, assim, culpar apenas a Netflix por isso, ou a Amazon, que também tem questões assim, ou a Globoplay. Gerentes de conteúdo de todos os canais. Todas as produtoras, na verdade, estão com uma galera assim. A galera. É uma galera, é uma turma. Mais do que uma galera, é uma turma. Gente, é uma geração que pensa assim. A gente está com um problemaço hoje no mundo do audiovisual geral. É uma geração que pensa assim. Mas você não acha que está mudando? Você vê lá, tá lá mudando na gringa. agora. Não, está mudando agora. Sim, mas lá fora. Porque lá aqui fora, sempre não. atrasa um pouco. Sim. Porque a gente vê que nem, por exemplo, a Netflix lá com o Dave Chappelle, quando teve problema com os trans, ele falou, não vamos tirar, isso é piada, isso é humor, Sim, não vai tirar. é Você porque... acha que vai... Quanto tempo demora para chegar isso aqui? No Brasil? Uns 2 anos? Cara, pô, você é bem otimista, hein? Bem otimista. Cara, eu acho que demora um pouquinho mais, entendeu? Assim, vai chegar uma hora, porque a conta vai chegar. Sim. Né? Porque o audiovisual está com problemas. O que acontece hoje? Você tem uma geração que não aprendeu a escrever com liberdade. Que não aprendeu a escrever com liberdade. Cara, porque o que acontece? Liberdade criativa é fundamental. E essa geração, ela já nasceu numa gaiola ideológica. Sim. Que vem das escolas, né? Que vem das faculdades, que vem dos cursos de roteiro. Não, que vem, por exemplo, assim, na Associação Brasileira de Roteiristas. Todo mundo lá pensa da mesma forma. Das agências. E tem, né, que pensar da mesma forma, senão você tá fora. Senão você tá fora. Então, quem pensar fora, está fora. Então, essa geração, vamos lá, eu boto aí, de 10 anos pra cá, só entrou gente que sabe escrever histórias desta forma, que pensa a história desta forma. Há um tempo atrás, uns 2, 3 anos, eu mandei um roteiro, que eu não podia, um projeto que eu não ia pegar, e procurei um roteirista mais jovem para desenvolver. Aquela coisa, chegou um projeto para mim, vou mandar para outro. Aí eu mandei para 2 roteiristas jovens e para um mais experiente. Olha, pega aí, eu faço a consultoria para você. Os mais jovens que leram, né, eu pensei, caramba, olha, falta piada nesse projeto, falta cena engraçada nesse projeto, falta apelo, como é que eu melhoro isso? Cara, as análises eram sempre assim, está faltando uma mulher poderosa. Poderada. Está faltando, assim, não existe ninguém gay nesse núcleo. Cara, eu falei, eu quero humor, eu quero piada. Sacada. Eu não quero saber se eu estou cumprindo alguma cota. Que é cartilha, né? É cartilha. Mas aí que tá, não é a empresa que exige. Os jovens roteiristas já estão vindo por esse caminho porque eles aprenderam assim. Então, nós temos um trabalho imenso hoje, na verdade, de desoquizar tudo. Porque eles têm que perceber o seguinte, cara, o woke não é, a gente não é contra mais participação, a gente não é contra, não é nada disso, entendeu? A gente é contra limites mentais. Forçação. Então, mas o que é ruim é que o cara que isso também emburrece, porque agora porque tem a geração, e não é só moleque não. Não, tem de tudo. A geração, tem tudo. Ai, você não é Bolsonaro, então você é Lula. Ou chato. Ai, você é Bolsonaro. É binário. Puta Zé Binário, pô. Que puta Zé Binário que é você, pô. Tudo é binário. Eu sou binário. Aí você é isentão. Você é isentão, exatamente. Não. É isso, não. Porque, assim, como é que você pensa? Né? Aquela coisa. Como é que você tem que estar encaixado em alguma coisa. E a arte serve justamente para isso. Para liberar as coisas. Exatamente, para quebrar tudo. Então, e o artista, quando o artista fala, hoje em dia não tem mais condições do pânico, pânico entrar no ar. Que é uma babaquice o cara falar isso. Por quê? Porque é o cara que se enquadrou na cartilha. Mas por um objetivo. E o artista que se enquadra na cartilha se fode. Mas porque não é isso que o público tem um objetivo. O mundo mudou e as pessoas não aceitariam mais esse humor. É isso aí. Eu não aceitaria. Por exemplo, essa questão... É isso aí. Eu não aceito. O mundo mudou. Essa questão do humor, por exemplo. Assim, ninguém aguenta mais, né, que se pergunte, né, qual o limite do humor. Né? Ninguém aguenta mais. Eu falei assim, caras, olha só. Mas só o fato da gente perguntar isso já mostra o quanto a gente já caiu nessa armadilha. Por quê? Quando a gente fala assim, quando alguém pergunta numa mesa assim, qual é o limite do humor? Você já está falando o seguinte, vem cá, até onde eu posso ir? Quais são os limites do humor? Não se deve mais fazer essa pergunta. Não é porque que a gente não aguenta mais, é porque não se deve fazer. O que nós temos que questionar é onde foi a parar a liberdade que a gente tinha? Quem tirou a liberdade da gente? Exato. É isso que tem que ser questionado. Entendeu? Por que nós não somos mais livres como antes?
Não perguntar qual é o limite, até onde eu posso ir. Não, pera lá, eu quero ter liberdade de antes. Sim. Porque sem a liberdade criativa, você não tem criatividade, você não tem coisas boas, você não tem coisas novas. É por isso que apelam tanto para remake, é por isso que apelam tanto para... Porque ninguém traz ideia nova, ninguém tem capacidade de quebrar para poder avançar. Então, o problema é muito grande. E isso, assim, é aquela coisa, por exemplo, eu tô, assim, já, 30 anos de carreira, né? Antigamente, caras com o tempo de carreira que eu tinha, já tinha uma molecada no calcanhar, entendeu? Incomodando. Sim. Cara, nós não temos. Entendeu? Assim, nós não temos. Assim, eu vou trabalhar até os 90 anos de idade, assim, sabe? Mas porque você é bom. Ah, também, mas cara assim. É craque, hein, mano? Que aula, hein? Tem moral, hein? Parabéns. Total. Pô, Paulo, vamos marcar outro dia aqui, ó, pra vir fazer um encontro de notáveis. Isso. Sim. Exato. O Paulo já está convidado, temos agora um encontro de notáveis. Chamar o Spielberg e você aqui. Vamos fazer um encontro de notáveis aqui. Você trabalhou com o Jerry Lewis? Trabalhei com o Jerry Lewis. Ele trabalhou com o Jerry? Sim. Cara, você tá brincando. Meu, faltou muita coisa aqui, ó. Muita, não. Tem coisa pra cacete. Tá maluco. Pô, obrigado por você ter vindo. Pô, imagina. Ó, vou passar o Instagram do Paulo Cursino aí, ó, pra você seguir. Paulo Cursino, eu sou mais ativo no Facebook, tá? Eu sou das antigas mesmo, entendeu? Assim, sou mais ativo. Facebook é bom, filho? Eu não tenho isso aí. Assim, eles não falam, eles falam que a moda agora é tal do TikTok. Ele tá lá fazendo dancinha. Tá lá fazendo dancinha e bolo de pote. Fazer dancinha lá. Passa lá, cadê a rede social? Tá aí, ó. Paulo Cursino, esse grande cineasta, esse cara que escreve, que roteiriza. Esse que é o cara que é o cara que inventa as histórias. Bacana. E é isso que a gente fala. Você falou a grande verdade. O que a gente mais gosta como ser humano é ouvir histórias, né? Isso aí é uma coisa que desde que a gente tá lá sentado no fogo, a gente gostava de quem contava bem histórias. Sim. Obrigado, cara. Imagina. Parabéns pelo seu trabalho. Valeu, obrigado. Agradeço vocês aí. Boa.